Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja louvado eternamente por nós também. Nós que acreditamos no Cristo, temos a certeza que dele recebemos a vida eterna. Também eternamente nós o louvaremos, porque assim também viveremos. E o louvamos porque vivemos eternamente também. Já vivemos eternamente. Eu queria que você procurasse adentrar um pouco, pedindo as luzes do Espírito Santo claro, para você e para mim, para todos nós, que todos aqueles que leem a Sagrada Escritura, aqueles que querem compreender e aqueles que querem viver o reino de Deus, como disse Jesus, que já está no meio de nós. Como viveremos esse reino de Deus no meio de nós, que já está no meio de nós? Comece a pensar, comece a sentir agora que você já é um vivente do reino de Deus. É uma das coisas que nos ajudam a viver e a entender essa eternidade, vivermos em nós, entendermos e crermos cada vez melhor nessa eternidade que há dentro de nós, que nós já a estamos vivendo. Não é coisa que se há de manifestar no juízo final, depois, não, o juízo final será a ressurreição de nossos corpos. Mas procure sentir, por exemplo, na frase de Nossa Senhora, quando ela canta o Magnífica, que ela vai dizer, desde agora, nesse momento, agora para você e agora para mim, foi agora, há 2000 anos atrás. Você vai ver que os apóstolos já se reuniram. A Sagrada Escritura vai dizer, lá nos Atos dos Apóstolos, estavam reunidos com Maria, mãe de Jesus, estavam já vivendo o reino de Deus. E é por isso que, quando nós vivemos o reino de Deus, nós o havemos de sentir na nossa alma, nos nossos corpos também. O corpo que irá ressuscitar no último dia. Há uma diferença entre aqueles que não irão ressuscitar para a vida eterna, mas para a condenação eterna. Já nesta vida, se observa, se sente claramente as vidas que viverão para a glória e as vidas que não viverão para a glória eterna. Porque Jesus vai dizer num momento da sua vida, ele vai dizer, o Filho do Homem, quando lá em São João ele está explicando da vida eterna, vai dizer que ele dá a vida eterna a quem ele quer, e vai dizer também que os mortos que a ouvirem viverão. Olha que precioso isso, os mortos que a ouvirem viverão. E depois de sua ressurreição ele vai dizer, muitos corpos de mortos ressuscitaram e apareceram a muitos, para testemunhar essa vida que brotava da ressurreição de Jesus.
muitos corpos de mortos ressuscitaram e apareceram a muitos. O que aconteceu com eles depois, eu não sei. Mas naquele dia, para testemunhar a ressurreição, os que estão, haverá um tempo, Jesus dizia, que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz de Deus e os que a ouvirem viverão. Veja a força dessa palavra. Ainda que nós estivéssemos mortos e não tivéssemos conhecido o Cristo e estivéssemos mortos e nossa alma estaria sendo destinada a uma glória eterna, a ressurreição para a felicidade eterna, nós já viveríamos, mesmo estando mortos. Se nós estivéssemos vivido antes do Cristo, se eu e você tivéssemos vivido antes do Cristo e estivéssemos mortos, porque não tínhamos conhecido essas palavras de Jesus da vida eterna, olha o que Jesus diz: Abraão exultou de alegria ao pensar de ver o meu dia, ele viu e se alegrou. Abraão já estava no consolo de Deus, no conforto de Deus. Mas Jesus vai dizer que ele se exultou com o pensamento de ver o meu dia. Todos aqueles que haviam morrido antes da morte de Jesus, aqueles que sonharam, mas no fundo viveram o melhor que podiam, o melhor bem que conheciam através de todo o Antigo Testamento. E mesmo aqueles que antes até de Abraão, Noé, por exemplo, viveu lá há muitos anos, e você vai ver que ele viveu numa época também corrompida. Apenas 8 pessoas, vai dizer a Sagrada Escritura, se salvaram do dilúvio, porque ninguém se preocupava com nada. Mas Noé estava preocupado. Então, a promessa, aqueles que estiverem nos sepulcros viverão. Quantas pessoas morreram sonhando em viver um mundo melhor? Eu quero viver um mundo melhor. Ainda hoje, muitas pessoas pensam assim, mas pensam inutilmente, porque pensam que gostariam de viver ou poderiam viver e não percebem que já estão vivendo o reino de Deus. O reino de Deus é louvor, é agradecimento, é glória por tudo aquilo que Ele fez e faz no meio de nós, em cada dia, em cada instante. Esse é o reino de Deus. Não precisamos sonhar com um futuro melhor, uma vida melhor. Nós já a estamos vivendo agora, nesse momento. O Espírito Santo nos convida a olharmos para o momento de nossa vida. Abraão ficou todos esses, entre aspas, tempo nosso. Você sabe que para Deus não existe tempo, mas Abraão ficou todo esse tempo esperando ver a manifestação da glória de Deus através da vinda do Messias, do Deus conosco, do Deus se fazer presente no meio de nós. E Ele já está presente no meio de nós. O anjo anuncia para Nossa Senhora, o nome dele é Jesus, é Emanuel, é o Deus conosco. Jesus está presente no meio de nós, na tua vida, na minha. Não haveremos mais de sonhar com o dia de amanhã. Não haveremos mais de pensar
quão maravilhoso! Claro, a ressurreição de nossos corpos para uma felicidade eterna, que a Escritura, São Paulo vai dizer, não existe mais dor, lágrima, sofrimento, e que esses corpos que nós vivemos hoje, semelhança nenhuma tem com os corpos que nos serão ressuscitados, que nós ressuscitaremos. Ele faz a comparação, a semente não parece com a planta. Pega, por exemplo, uma semente de laranja. Qual é a semelhança dela com o pé da laranja? Nenhuma, nenhuma. Ao não ser que você, contemplando o pé, vá lá, se aproxime e depois observe o fruto daquilo e corte de novo, e você vai ver que lá dentro tem essa semente, que é a nossa vida humana que foi semeada. Nós semeamos na corrupção e colhemos na incorruptibilidade. São Paulo vai dizer, não existe corrupção no reino de Deus. Mas por isso que tantas curas maravilhosas aconteceram no tempo de Jesus, porque ouvindo aquela palavra, sentiram que estavam vivendo o reino de Deus, sentiam já que essa semente corruptível, semeamos na corrupção e ressuscitamos na incorruptibilidade. Então, nós não temos nosso corpo ressuscitado, que seria muito, muito diferente do corpo que nós temos hoje, porque na pregação de Jesus havia a verdade, há a verdade. Nas palavras de Jesus, ele vai dizer aos fariseus, vós examinais as Escrituras, julgando ver nelas a vida eterna, ter nelas a vida eterna, e elas dão testemunho de mim. As Escrituras que vocês consultam dão testemunho de mim. Então entra na realidade do reino de Deus. Todos os seus gestos são eternos, as suas palavras são eternas, a sua vida é eterna. E São Paulo vai dizer também lá na 1 Coríntios, quando ele fala da Eucaristia, do corpo e sangue de Jesus que comungamos, ele vai dizer, por isso que há muitos doentes entre vocês, por isso que há muitos mortos, porque vocês comem sem discernir o corpo e sangue do Senhor, de um pedaço de pão, de um pouco de vinho. Vocês não discernem isso pela fé, pelo reino de Deus, pela palavra do próprio Cristo. Por isso que nós pedimos que você se descubra eterno, descubra a eternidade que é a sua vida agora, nesse mundo, nesse momento. Eu quero, Senhor, beber dessa vida eterna. A sede que eu tenho de vida eterna é para ser saciada já nesse mundo, como ele saciou a samaritana, que buscava lá, através dos seus 6 maridos. Aquela mulher buscava alguma coisa que não tinha sentido ainda, mas naquela hora que encontrou Jesus, matou a sua sede, já não precisava mais esperar encontrar alguma coisa. Aquela busca de felicidade desorientada, agora tinha sido esclarecida, tinha sido consumada, tinha sido realizada com as palavras de Jesus, como é para nós hoje.
muito mais hoje, muito mais do que com a samaritana, que encontrou um caminho. Nós temos a comunhão, esse alimento que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Ele promete lá em São João, o pão da vida eterna. Não foi Moisés quem vos deu o pão da vida. Eu é que dou o pão do céu. Eu sou o pão que desci do céu e dá a vida ao mundo. Percebe que essa vida que vem do céu dá a vida ao mundo. Ele não só vai te dar uma vida terrena. A vida terrena nós já a temos, você já a tem, eu já a tenho. Por isso que agora nós estamos comungando nossas vidas através desse vídeo. Nós estamos comungando nossas vidas. As nossas vidas que foram eternizadas, é o meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão do céu, o pão que desce do céu e dá a vida ao mundo. E essa eternidade foi consumada, foi ampliada, foi alargada, engrandecida, exaltada de maneira profunda por Nossa Senhora, porque quando nós vivemos, ela vai dizer, começa na pobreza da serva, olha para a sua pobreza, olha para a minha, olha para a miséria que nós somos. Nada. Abraão dizia, ai de mim que sou pó e cinza, e ouso falar ao meu Senhor quando ele discutia com Deus, entre aspas, dialogava com Deus para que salvasse Sodoma e Gomorra. Ai de mim que sou pó e cinza, e ouso falar ao meu Senhor. E agora Nossa Senhora vai pronunciar essa mesma, olhou para a sua pobre serva. O meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Nossa Senhora estava olhando para toda a humanidade, olhando para si, vivendo no mundo que ela vivia, que ela conhecia. E como ela conhecia toda a Sagrada Escritura, a promessa que Deus fizera a Abraão e a sua posteridade, que ela vai repetir aqui, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque realizou em mim maravilhas, maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Ela vai pegar lá, sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Acolheu a Israel, seu servo, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Aquilo que fora prometido em Abraão e que ela estava já vivendo. Abraão, ela sabia que Israel seria salvo. Ela creu que Israel seria salvo e olhou para a sua humildade, para a sua pobreza, para a sua pequenez. E foi assim. Por isso que ela diz aqui, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos. Todos os soberbos da época, todos aqueles que achavam que receberiam a graça de ser a mãe do Salvador, de pertencer à família do Salvador, escolhera a mais pobre das mulheres, a mais humilde das mulheres, para manifestar a sua misericórdia. Por isso o canto é tão forte, é tão bonito e é tão expressivo, porque ele já manifesta a realização plena do reino de Deus. Ele se lembrou, acolheu a Israel, seu servo. Agora sim,
Jesus chamou Israel para junto de si, de maneira como nunca havia chamado antes. Chamou através dos profetas, chamou através de Davi, quando o fez rei e o fez ser um grande rei, o fez vencer inúmeras batalhas, manifestar a sua força, mas não era ainda aquilo, porque ela viu que o reino de Deus, o reino de Davi, havia se dividido, as tribos haviam se separado. Então ela sabia que essa não era a realização plena do reino de Deus, não era ainda a promessa que ele tinha feito aos seus pais, mas a Davi ele dissera: na tua posteridade, na tua descendência, vou colocar um rei que vai reinar para sempre sobre a casa de Israel. Então ela sabia que não era Davi, a promessa não tinha se realizado em Davi, era apenas uma figura, com todas as vitórias que ele teve de todos os males que o rodeavam, que eram os povos que adoravam a outros deuses. Ele foi expandindo esse reino, ele foi vencendo, ele foi estabelecendo um reino culto ao Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, como é repetido tantas vezes na Sagrada Escritura. E é a mesma palavra que Nossa Senhora diz, conforme prometera a nossos pais. Hoje não, hoje ele realizou essa salvação em nós. Por isso que a aclamação do nome de Deus, porque realizou em mim maravilhas, que ele é poderoso e cujo nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, porque desde Abraão ele vem estendendo a misericórdia, estendendo, até se consumar no nascimento do Salvador, do Emanuel, do Deus conosco. Esse Deus conosco, dentro de nós, que nos alimenta, que se fez pão, que deu a sua carne, e deu o seu sangue para nós bebermos e comermos, nos alimentarmos da sua própria carne e do seu próprio sangue, para que isso, adentrando em nós, vá renovando nossas vidas, vá curando nossas vidas, não só curando de uma forma física, mas curando a nossa alma dessas coisas ruins, como diz São Paulo: eu quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal. É por isso que nós nos alimentamos do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós queremos curar o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós sendo curado, nos cura também. Por isso que Jesus vai dizer: buscai o alimento que não perece, trabalhai, se esforçai, buscai o alimento que não perece, mas que dura até a vida eterna. Ainda que nós tivéssemos sido curados das maiores e mais tremendas doenças, ele vai dizer: se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Ainda que eu tivesse o poder de conhecer todas as ciências, de dar toda a minha fortuna aos pobres, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada. Esse amor de Deus que é derramado em nós através da Eucaristia, do seu corpo e sangue, então vá realizando, vá sentindo que em cada comunhão o Senhor veio para te curar de toda, como ele vai dizer lá no Evangelho, não é o que entra pela boca que torna imundo o homem, o que torna o homem imundo é o que sai de dentro dele. Os maus pensamentos, a inveja, a cobiça, a idolatria, os maus desejos, tudo que você pode enumerar de coisas ruins, a inveja, a soberba. Quantas vezes não se
Pessoas não se aproximam do Cristo por causa da soberba. Não se aproximam do corpo e do sangue de Jesus porque não querem admitir que aquilo é corpo e sangue, que aquilo é uma verdade proclamada por Jesus. Eu não quero admitir isso porque eu teria que me submeter a coisas que outros ensinam e não coisas que eu ensino. Olha a soberba aí manifestada de maneira visível. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. Então eu não acredito em Deus. Eu acredito que Deus criou o mundo, mas eu não acredito que Deus se fez, que deu a sua carne e deu o seu sangue para eu comer e beber. Então eu não acredito em Deus, eu não acredito no poderoso. Por isso que Nossa Senhora diz: o poderoso fez em mim maravilhas. Ela creu em tudo, mesmo sendo virgem poderia dar à luz. Como se fará? O Espírito Santo conceberá o Deus em você. Acreditou em tudo que Deus poderia fazer. E as pessoas não creem que Jesus pode dar a comer o seu corpo e beber o seu sangue. O meu corpo é uma verdadeira comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida, é real isso. Como eu posso dizer, mesmo que eu engrosse a minha voz, que eu a eleve com todas as forças, eu creio no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mesmo que eu faça isso, eu não estou acreditando. Porque eu não sou capaz de acreditar que Deus pode dar a comer o seu corpo e o seu sangue e beber o seu sangue, como Ele mesmo disse. Eu proclamo que creio em Deus e não creio. Como eu posso proclamar? Eu creio, Deus é poderoso, acredite em Deus. Deus é poderoso para salvar a tua vida, para te curar dessa enfermidade que você vem trazendo há tantos anos. Mas eu não acredito que o poder de Deus me ame a tal ponto que se faça um alimento e uma bebida para eu ser sustentado até a vida eterna. Tem a vida eterna, tempo presente, nós temos a vida eterna. Entenderam? Como eu posso proclamar? Agora eu vou estender a mão sobre você, e por maior que seja teu problema, a tua enfermidade, você vai ser curado no sangue de Jesus. Que sangue? O sangue que ele não crê, o corpo que ele não vê, que dele não se alimenta. Que fé é essa? Eu não acredito, não. Eu vou disfarçar isso, porque isso é uma manifestação de que eu não acredito em Deus. Então eu vou esquecer essas palavras, porque é muito poder para mim, é muita misericórdia para mim, um Deus que se faz pão, que se faz carne, que se faz bebida para mim. O poder de Deus. Por isso que ela vai dizer: o poderoso fez em mim maravilhas. Sua misericórdia se estendeu de geração em geração sobre aqueles que o temem, por toda a posteridade de Abraão. Abraão exultou de alegria ao ver o meu dia, viu e se alegrou. Essa vida eterna, suplicamos que essa eternidade entre na tua vida e na minha, através da Eucaristia, do corpo e sangue de Jesus que nós comungamos, e que esse corpo e sangue há de nos sustentar agora e por toda a eternidade. É por isso que nós proclamamos
proclamamos tempo presente e proclamaremos por toda a eternidade a misericórdia de Deus que Ele manifestou em favor de Abraão e de toda a posteridade. Não foi só Abraão que se alegrou ao ver o dia de Jesus. Os mortos que o esperavam se alegraram também. A Sagrada Escritura vai dizer: desceu à mansão dos mortos para resgatar os espíritos encerrados no cárcere, que não conheciam essa misericórdia. E ainda aqueles que, apesar de toda a misericórdia, preferem viver lá nos sepulcros da incredulidade, da vida perecível, porque não se alimentam de uma vida eterna. Não creem que esse poder que suas bocas proclamam com tanta força, com tanta... elevam a voz, fazem gestos até agressivos para, naqueles gestos, as pessoas acreditarem que eles acreditam no poder que eles estão proclamando ou que eles estão pregando e não creem. Porque não acreditam que a misericórdia de Deus, que o Pai do céu nos deu o verdadeiro pão do céu, que desceu e dá a vida ao mundo. Que essa vida eterna se faça presente em você, que o Pai te chame a experimentar a vida eterna dentro de você agora,